Magazine de golos da jornada, primeira, segunda, terceira divisões. Vamos começar pela primeira divisão, jornada 8. Olhamos para o Olivais e Moscavide Sacavenense, 1-1. Marcou primeiro a equipa do Olivais e Moscavide, na compensação da primeira parte, por Sandro Martinho. E depois o empate na segunda parte por Rafael Quirino, 1-1 foi o resultado final. O Cacém recebeu o Oriental, 1-1 também, primeiro golo André Carvalho para o Cacém. Depois empatou ainda na primeira parte Joel Neves aos 36 minutos. Estoril também 1-1 com o Iriceirense, inaugurou o marcador a formação do Iriceirense logo aos 2 minutos com este pontapé de Filipe Alexandre, mas no minuto seguinte os estorilistas empataram depois deste lance com uma jogada a ser convertida por Tiago Madaleno. 1 de dezembro B recebeu o Belenenses. Juan Saldarriaga inaugurou o marcador aos 10 minutos de penalti. Viria a empatar o conjunto de Sintra com um golo de Adilson Cabral. A vitória do Belenenses apareceu ao minuto 79. Os azuis do Restelo a vencerem por 2-1 com um autogolo de Miguel Duarte. Futebol Benfica 1, Lorel 3. Primeiro golo para o conjunto do Lorel, Fábio Magalhães, minuto 49. Logo no minuto seguinte, depois da saída de bola do Fofó, o Lorel aumentou para 2-0. Marcou aqui Bruno Santos. O terceiro foi marcado por Fábio Magalhães, que assim bisou nesta partida. Ainda houve tempo para o Fofó reduzir. Minuto 62, Hugo Ildefonso a fazer o 3-1 final. O Real recebeu o Lornhanense, começou a ganhar, golo de Flávio Carvalho, minuto 3. Lornhanense na segunda parte marcou aqui um livre de Miguel Lopes. Estava feito o empate, mas o Real voltou para a frente aos 77 minutos. Lucas Pinto fez o 2-1, mas o Lornhanense deu a volta primeiro por Januário Ferraz aos 89 minutos. Cá está o golo que deu o empate ao conjunto da Lourinhã. Uma jogada de insistência, finalizada por Januário Ferraz. Depois, a vitória aos 90 minutos, para lá dos 90 minutos, na compensação, Tomás Correia deu os 3 pontos ao conjunto do Lornhanense. Olhamos agora para o Loures 2, Malveira 3, jornada invertida. Marcou primeiro Hugo Ventosa para o Malveira. Empatou o Loures ao minuto 50, Mada Pereira. E o Loures que também passou para a frente ao minuto 65. João Ferreira fez o 2-1. Mas o Malveira também teve forças para dar a volta. Minuto 75. Rodrigo Vicente fez o 2-2. E depois Luizinho ao minuto 87 a dar a vitória ao Malveira. Na classificação, líder Oriental com 19 pontos, seguido por Malveira, Lourel e Lornhanense, todos com 14. Morteirense, Olivais e Moscavide e Loures estão em zona de despromoção. Na segunda divisão, Série 1, também jornada 8. Vamos começar a olhar para o Ponte Frielas, Vila Franca do Rosário, 3-0. Primeiro golo, André Pereira, de penalti. Depois, ao minuto 43, Diogo Alves fez o segundo. E o 3-0 final aos 90 mais 3 foi obtido por André Pereira, belo pontapé que assim bisou na partida. Bobadelense recebeu e venceu o Ponte Rolense. Começou a ganhar o conjunto da Bobadela. Francisco Monteiro aos 6 minutos fez o primeiro. E depois, ao minuto 14, Isaías Indum
colocou o marcador em 2-0. Reduziu o Ponterrolense. Vamos ver o golo de Rodrigo Alves, belo pontapé, 36 minutos. Mas o Bobadelense ainda na primeira parte marcou mais um, Miguel Amarante, aos 41 minutos. O 3-2 final apareceu aos 90+6 com um golo que vamos ver nas imagens, convertido por Vando Dias. Santiria 5, Sobreirense 0. Já estamos a ver o 1-0 por Flecha. Ainda no primeiro tempo mais 2 golos, o primeiro por João Correia e o segundo por Rafael Pinto. Na segunda parte, oportunidade para Manuel Marques Bizar, fez 2 golos. O jogador do Santiria, aqui está o primeiro, que foi o 4-0, e depois fez também o 5-0, fixando então o resultado final. Povoense recebeu, o Tujal venceu também 4-1. Já estamos a ver o 1-0, Paulo Costa aos 35 minutos e pouco depois aos 38, numa jogada muito parecida, Paulo Costa fez o 2-0. Povoense que aumentou para 3-0 através de Gonçalo Vieira e fez também o quarto golo após esta arrancada de Evandro Semedo. Aos 90+2, o Tujal conseguiu reduzir, Samuel Sebastião. Vialonga 6, Camarate 1. Camarate foi goleado, mas até começou a ganhar. Golo de Paulo Rodrigues. Depois marcou Pedro Sampaio ao minuto 24, empatou as contas. E foi com este resultado que as equipas foram para o intervalo. Na segunda parte, o mesmo Pedro Sampaio bisou no encontro. Cá está, 2-1 para o Vialonga. E apareceu depois então Hélder Furtado, marcou o 3-1. Viria a marcar também o 4-1. E Hélder Furtado completou um hat-trick com uma grande penalidade. Foi o 5-1. O 6-1 final apareceu aos 84 minutos e foi obtido por Mário Colasso. Vialonga 6, Camarate 1, nesta jornada da segunda divisão. Cá está o último golo. No Carregado, 2-2 entre Carregado e Jeromelo. O Carregado colocou-se na frente aos 25 por Tiago Parreira e fez o segundo aos 75 também por Tiago Parreira. Não desistiu o Jeromelo, reduziu de penalti aos 86 Fernando Luís e aos 96 balde de água fria no Carregado com o golo de Nelson Pereira. 2-2 foi o resultado final. Cotada 5, Mucifalense 5, grande jogo no campo da Salseira. Já estamos a ver o primeiro golo para Cotada, 1-0. Depois o Mucifalense arrancou para 4 golos. O primeiro por João Duarte, que fez o empate. Depois, aos 6 minutos, foi a vez de David Lopes marcar, colocando o Mucifalense na frente. E pouco depois, aos 10 minutos, Diogo Silva colocou o marcador em 3-1. Ainda na primeira parte, Guilherme Moreira fez o 4-1, resultado com que as equipas foram para o intervalo, mas na segunda parte o Cotada entrou determinado. Ao minuto 60 reduziu para 4-2. Aos 76 viria a fazer então o 4-3, Marcos Bento. Vamos ver esse golo. A partida estava completamente relançada. Aqui aos 83, Francisco Guerreiro marcou o 4-4 e Dinis Franco aos 85 fez o 5-4 de livre direto
Poderia ter sido uma remontada histórica para o Cotada, mas Pedro Santos, ao minuto 89, marcou para o Mocifalense, fazendo 5-5. Bucelenses 0, Alverca 2, não temos acesso a imagens. Lidera o Santiria com 22 pontos, seguido por Ponte Frielas e Alverca B com 16. Mocifalense e Águias de Camarate estão em zona de despromoção. Olhamos para a Série 2 desta segunda divisão, também a jornada 8. O Palmense venceu na deslocação a Cascais, único gol da partida, minuto 42, Pedro Cunha. No jogo transmitido pela FLTV, Damaiense 1-1 com o Santo António, marcou Rui Nunes de penalti para o Damaiense, empatou Rodrigo Pereira para o Santo António. Tires 1, Carcavelos 1, inaugurou o marcador Fábio Santos para a equipa do Tires, com o remate de longe, empatou o Carcavelos na segunda parte, minuto 76, Vinícius Fernandes. Fontainhas também empatou 1-1 com o Bem Martins. A equipa da casa começou a vencer logo aos 3 minutos. Rodolfo Belchior fez o 1-0. O empate para o Bem Martins surgiu de grande penalidade de Guilherme Bolas aos 81 minutos. Linda a Velha 2, Nova SBE 3. Primeiro golo para Linda a Velha, grande pontapé, Rodrigo Oliveira aos 15 minutos. Empatou ainda na primeira parte a Nova por Diogo Moura, e o mesmo Diogo Moura já no segundo tempo colocou a Nova na frente do marcador, fazendo o 2-1. O 3-1 aos 90 mais 5 da autoria de Rui Martins, e antes do apito final aos 90 mais 6 o Linda a Velha reduziu por Pedro Seidi 3-2. Águias da Mosgueira 0, Bairro da Boa Vista 3. 47 minutos, Elves Silva marcou 1-0. Depois, ao minuto 74 e também ao minuto 81, o Bairro da Boa Vista marcou por 2 vezes, ambas por Bruno Mendes. Estamos a ver o 2-0 e depois vamos ver também o 3-0, marcado por Bruno Mendes. Oeiras 4-0, frente ao Abóboda. Abriu o marcador Filipe Pinto aos 17 minutos. Aos 26, Sidney Bento marcou o segundo do jogo, após uma recarga. Ainda na primeira parte, Manuel Branco elevou a contagem para 3-0. Perto do fim, Samuel Troconis marcou o 4-0, que deu então 3 pontos ao conjunto do Oeiras. Talaíde 1, Santa Maria 6, uma goleada. Primeiro golo, Tailson Semedo, 4 minutos. Pouco depois, aos 6, o mesmo Tailson Semedo fez o segundo. Ainda na primeira parte, Rodrigo Ferreira, aos 38 minutos, marcou o terceiro para o Santa Maria. No segundo tempo, Cláudio Gonçalves, ao minuto 54, marcou mais um, e Cláudio Gonçalves também, ao minuto 69, completou o bis na partida, tal como Tailson Semedo. Vamos ver agora o golo do Talaíde, que reduziu para 5-1, Leonardo Silva, e o resultado final, aos 90 minutos, fechado por Gabriel Ferreira. 6-1. Na classificação lidera o Damaiense, seguido pelo Tires, em zona de despromoção, Talaíde e Abóboda. Na terceira divisão, jornada 7, começamos pela Série 1, vamos ao Igreja Nova Arneiros. 1-0 marcado por Alexandre Santos ao minuto 31.
e logo depois, aos 33, Leandro Brás a marcar o segundo e último golo do jogo. Venda do Pinheiro a receber o A dos Cunhados. A dos Cunhados que inaugurou o marcador por Gilmar Silva ao minuto 12. Empatou na primeira parte Miguel Ferreira, de grande penalidade. No segundo tempo, Edgar Rodrigues fez o 2-1 final, que deu o triunfo ao conjunto do A dos Cunhados. Cá está, 2-1. Vilafranquense-São Pedro terminou com um empate 1-1. Começou a ganhar o São Pedro com o autogolo de Rafael Simões, depois deste atraso para o guarda-redes. Empatou ainda no primeiro tempo o conjunto de Vila Franca de Xira por Rui Ribeiro. Aqui está o golo do empate no campo do Cevadeiro. O Arrodense recebeu o Freiria, perdeu por 3-2. Cá está o primeiro golo, Pedro Luís, aos 13 minutos. Agora o empate do Freiria por Lourenço Gomes. E aqui ainda na primeira parte o Arrodense passou para a frente novamente, Rodrigo Carvalho. Só que perto do final, Filipe Pinheiro vestiu a capa de herói, marcou aqui aos 82 e depois, mesmo em cima do apito final, aos 90+8, Filipe Pinheiro bisou e deu o triunfo ao Freiria. Alcaínça 2, Castanheira 3. O Castanheira esteve a ganhar por 3-0. Estamos a ver o primeiro golo, Gonçalo Vieira. E vamos ver agora o segundo, depois desta saída do guarda-redes, saída rápida. Vai originar então o segundo golo da partida, segundo para a equipa do Castanheira, da autoria de Samuel Sousa, grande pontapé. O terceiro, aos 26 minutos, Tomás Pereira também com um belo remate de fora da área. Ainda no primeiro tempo, Kevin Freitas reduziu de penalti para o Alcaínça, 3-1 no marcador, o 3-2 final, ao minuto 83, ainda deu esperança ao Alcaínça, mas não conseguiu depois alcançar o empate. Este golo foi de Diogo Mata. MTBA 0, Alenquer 0, não houve golos no campo António Forjás. Na classificação lidera o MTBA com 15 pontos, seguido pelo Vilafranquense, Castanheira e Igreja Nova, que têm 14 pontos. Vamos à Série 2 desta terceira divisão. Começamos pelo Catijolense 0, Sanjoanense 1. Único golo do jogo, 84 minutos, Lucas Carvalho. O Algueirão recebeu Belas, perdeu por 2-1, primeiro golo, Yannick Mango aos 8 minutos e o 2-0 para o Belas aos 32, um autogolo de Ruben Silva. O golo do Algueirão foi na segunda parte, aos 53 minutos, Carlos Pinto fez então o 2-1 final. O 1º de dezembro C recebeu o Ponte Frielas B, venceu por 3-0, Jordi Arroio fez o primeiro golo do jogo, aos 21 minutos. Apenas 3 minutos depois, Bernardo Ferreira vai fazer o 2-0. Estamos a ver esse lance. Belo golo. O 3-0 final aos 71 minutos, através de Daniel Tugulea. Arsenal 72 venceu por 5-0 o Despertar. João Fonseca fez o primeiro. Joquene Domingos fez o segundo. Vamos ver já o terceiro, por Wesley Salomão. E agora João Fonseca, minuto 50, 4-0. O 5-0 final foi um autogolo de Renan Lima. Nas Bragadas, começou a vencer o Bragadense, 1-0, Paulo Madaleno, mas o Montelevarenses depois acelerou para uma vitória confortável, marcando o primeiro golo com este pontapé de Rui Magalhães. E ainda na primeira parte,
a conseguir dar a volta ao marcador na sequência desta jogada, que vai ser então finalizada por André Carvalho. 2-1 nesta altura no marcador. Na segunda parte, mais 2 golos. O primeiro por Diogo Nascimento, depois desta saída de bola do Bragadense, aliás, vamos ver, Diogo Nascimento. E o 4-1 final, Martim Morgado, aos 80 minutos, a aproveitar esta falha da defesa do Bragadense. 4-1, resultado final. Rio de Moro 2, Tenente Valdez 4. Rio de Moro esteve a vencer por 2-0. José Furtado, logo aos 4 minutos, abriu o marcador. E depois um autogolo de Rafael Delgado, aos 12 minutos, deu o segundo para a equipa do Rio de Moro. O Tenente Valdez reagiu ainda na primeira parte, aos 22 minutos. Vamos ver o golo de João Moraes, cá está ele. 2-1. Depois, aos 40 minutos, Sérgio Silva vai conseguir ganhar na velocidade e finalizar. 2-2. E no segundo tempo ficou confirmada a cambalhota no marcador. Aos 55 minutos, João Moraes bisou para o 3-2. E depois, Sérgio Silva, minuto 90, fez o 4-2 final. União Mercês 1, Sintrense B 4, não tivemos acesso a imagens, também não tivemos imagens do Cultural Frielas. Na classificação lidera o Sintrense B com 15 pontos, seguindo de Montelavarense e Tenente Valdez com 13 e o Belas, Arsenal 72 e Sanjoanense também têm 13 pontos. Na Série 3 desta terceira divisão começamos pelo Técnico 1, Mirantense 0, o único golo da partida, minuto 95, Simão Nunes. O Algés conseguiu vencer o Leões de Porto Salvo por 2-0, os 2 golos na primeira parte e os 2 golos da autoria de Jair Vieira, triunfo do Algés por 2-0. Salesianos de Lisboa perdeu por 1-3 frente à União de Santos, não tivemos acesso a todos os golos, estamos a ver o golo de Rafael Costa de penalti para a União de Santos e também de Elliot Vecche, mas o resultado foi de 3-1. O Casa Pia recebeu o Estrela da Amadora C. O primeiro golo até foi para o Estrela, Mauro Borges. Mas no primeiro tempo ainda, na compensação do primeiro tempo, Gonçalo Rodrigues empatou para os casapianos. Perto do final, ao minuto 84, João Varanda consumou o 2-1, a confirmar a reviravolta no marcador. João Varanda. E o 3-1 final aos 90 mais 2, através de Mohamed Mané. O Operário de Lisboa venceu por 3-1, a Associação da Torre. Primeiro golo, José Santos, depois o empate, um autogolo de Tiago Duarte, e no segundo tempo, depois deste 2-1 ainda na primeira parte, no segundo tempo, Frederico Ribeiro viria a dar o 3-1 final para o conjunto do Operário de Lisboa, que assim conseguiu recuperar de 1-0 para 3-1 e confirmar os 3 pontos no Parque de Jogos Vítor Peralta. O Estoril B recebeu o Olivais, goleou por 5-1, 1-0 aos 20 minutos, marcado por Aniu. Aniu, aliás, que foi a grande figura deste jogo, já vamos ver mais à frente o porquê. 2-0 por Max Spitzer, 27 minutos, os estorilistas colocavam-se assim a vencer por 2 na sequência deste lance. Max Spitzer fez o segundo e depois Aniu, a grande figura deste jogo, bisou ao minuto 32 e no mesmo minuto, através de grande penalidade, fez o hat-trick 4-0 para o Estoril B. O Olivais reagiu no primeiro tempo ainda. Aos 36 minutos, Diego Luiz fez o 4-1. Bola bate no poste e depois sobra para o golo. 5-1 final
bem perto do final, aos 85 minutos, na sequência deste lance, um golo marcado por Guilherme Lopes. Porto Salvo 0, Olivais Sul 3, não tivemos acesso a imagens, olhamos para a classificação, lidera o Operário com 19 pontos, Casa Pia e União de Santos estão logo atrás com 16.